Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, vivifica a Tua palavra em nossos corações. Esse é o pedido que eu creio, ó Pai Santo, que faz num culto o marco mais importante da igreja. É quando o Senhor vivifica aquela Escritura no coração de cada irmão, cada irmã. Isso é o bastante, ó Pai. Uma vez vivificada, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz alívio, ela traz consolo, ela traz repreensão, exortação, ela traz riso, traz lágrimas. Nós te pedimos, pois, que Tu venhas vivificá-la mais uma vez em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós vamos meditar um pouquinho. Isso aqui me chamou a atenção, muito embora não esteja dentro do esboço, porque eu quisera somente ler a mensagem, mais uma vez, esteja certo de Deus. Mas essa resposta que Jó deu para a sua mulher, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Nós vamos receber só o bem. Na hora de receber o mal, você manda que o amaldiçoe? Vamos olhar para pessoas que foram exemplos, os quais devem ser seguidos. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 7, Paulo diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus disse, se referindo aos escribas, disse: olha, vocês façam tudo o que eles vos mandam, mas não procedam como eles procedem, porque a maneira deles viverem não é digna de ser imitada. Mas, justamente por causa disso, que nós devemos estar certos de Deus. Isso me empolga, me anima no meu cansaço, mas a gente não pode falar para a igreja que está cansado. E também, segundo a astrologia, né? A regência dos signos, do zodíaco, quando você declara uma coisa negativa, então todo o seu sistema nervoso concorda e contribui para aquilo. Tem muito fundamento isso, porque o profeta diz: fale somente as coisas boas. E essas pessoas que só vivem falando de suas enfermidades, de seus males, de seus cansaços, esgotamentos, elas vão a pique, realmente, porque às vezes não falam, mas querem sempre mostrar através do semblante, e chega uma hora que às vezes é inevitável, né? Mas o certo é que nós vamos encarar essa situação que nós estamos enfrentando, isso falando em termo coletivo, né? A igreja noiva está enfrentando na terra hoje, porque é uma hora realmente de decepção, de contradição. Você se decepciona, recebe decepções das pessoas que você nunca esperava delas, aquilo. O momento é esse, é a condição do tempo, uma coisa que não se pode explicar. Nós encontramos isso com o irmão Branham dizendo, é a condição do tempo. Agora, que há um desespero, que há uma insatisfação, como há em toda a igreja, em todo cristão verdadeiro. O profeta disse que a pessoa que tem o Espírito Santo
ela não está satisfeita com a vida que está levando. Assim, não quer dizer que ela está contrariada com o que tem, porque tem pouco, ou porque não tem, não é isso. Não está satisfeita quer dizer como acha que devia ser mais crente, ter mais fé, dar mais frutos do Espírito. Essa é uma evidência de que a pessoa tem o penhor do Espírito, porque os demais não estão muito incomodados com isso. Para eles tudo vai bem. Agora para nós vai bem a moda da sunamita. Eu sempre digo, vai tudo bem a moda da sunamita. A moda da sunamita era essa, é que ela tinha um filho morto em casa, a morte lá dentro, e ela dizendo lá fora, tudo vai bem, tudo vai bem. Então, para mim, uma das frases mais importantes para o momento é esta: esteja certo de Deus. Não era certo de si, nem de quem quer que seja, mas certo de Deus. Esteja seguro em seu coração, que o que você crê é a palavra de Deus. Jó estava seguro, sua esposa lhe dizia, por que não amaldiçoas a Deus e morres? Porque você está piorando o tempo todo, você não tem melhora. A gente pensa que no outro dia você está melhor, e você só está piorando. Às vezes é o que está acontecendo com aquela mocinha, com aquele menino, e você diz assim, bom, depois desta a coisa vai consertar, no outro dia está pior. E você mesmo vem num culto, e Deus abençoa, rega seu espírito, orvalha a sua alma, e você diz, pois bem, agora estou pronto para rechaçar esses dardos inflamados do maligno que estão me atormentando. Mas daí a pouco, às vezes antes de chegar em casa mesmo, você já sofre uma contradição com aquele estado que você gozou durante o culto, e se põe a entristecer às vezes, porque você se encontra piorando todo o tempo. E eu pelejo às vezes para fazer a coisa lida como eu fiz, grifar assim e fazer seguido, mas eu acho que esse é o dom, né? Então é o caso de Abraão, e nós não podemos pregar sem Abraão, não tem jeito. Para começar, nós não vamos no rapto sem Abraão, que é a fé de Abraão, é a fé para o rapto, não é certo? E quando nós temos a mesma fé, nós somos nós temos uma unidade. Quando temos a mesma fé, nós temos o mesmo parecer, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo batismo, o mesmo Espírito. Então, isso nos dá segurança, não para alimentar aquela vida leivosa, pecaminosa, mas para alimentar a fé, que deve estar acima daquilo que o nosso espírito exige. Às vezes, em muitos casos, o espírito religioso exige de nós uma coisa que nem mesmo Deus está exigindo do homem nessa dimensão humana. Por isso, então, o romanismo entrou para a penitência e tantas coisas, sacrifício dos corpos, e às vezes até sangue, sacrifícios terríveis. Agora, você está piorando o tempo todo. E o profeta vem e diz, como o diabo gosta de lançar isso em você, às vezes usando até a própria esposa, usando o próprio marido, usando o próprio filho, a própria filha, usando um irmão. O profeta diz que ele pode usar até uma criança, porque todos os espíritos que existem são inofensivos, até que eles possam encontrar alguém a quem eles possam usar, diz o profeta. E é verdade. Bem como o Espírito Santo, ele é poderoso, na verdade, ele pode fazer tudo, Deus pode todas as coisas, mas ele tem que usar o homem, ele tem que encontrar a quem ele possa usar. Então, como o diabo gosta de lançar isto em você, justamente na hora que você está na ferida pura. É que eu disse, às vezes cai um clima de prova. Há fases na igreja que o crente é provado, parece que vem tudo em cima dele. Isso é para você entender que você tem que ter uma experiência própria,
sua, não é da sua mãe não, a sua, e você permanecer firme. Parece que os irmãos ficam todos contra aquela pessoa, o próprio pastor, os diáconos, as famílias que pareciam dever ajudar, amparar, ter cuidado para não entristecer aquela alma, sem querer, faz ofender mais. O profeta diz, às vezes a igreja se põe contra você, a igreja, o vizinho, a esposa, o marido, os filhos. Agora você tem que ficar firme, ancorado. Por que não afunda? Porque está ancorado. Como o diabo gosta de lançar isso em você? Você sabe perfeitamente o exemplo daquele rapaz, daquele senhor que estava sendo apedrejado, e ele não dava um gemido sequer. De repente bateu uma pedrada pequena nele, muito menor de todas as demais. Ele tirou um gemido muito profundo. Aí o juiz parou a coisa e disse, por que essa pedrinha pegou em você e você gemeu? E com aquelas pedras tão grandes você não deu um gemido sequer? Disse, é porque foi meu irmão que atirou aquela pequena. Então, às vezes uma coisa que relativamente é pequena, mas ela fica maior do que um gigante, um elefante. Se vem de um estranho, de um incrédulo, a gente suporta aquilo, enfrenta até com graça e tudo. Mas se vem de um irmão, a pequenininha vira um elefante. Por que é que não tens melhorado desde quando te ungiram com óleo? Por que você não tem melhorado nada de como estavas quando os pregadores oraram por ti? Por que, quanto mais sua mãe ora por você, você fica pior? Por que quanto mais seu pai ora por você, você fica pior? Ele disse, olha, vocês que creem na oração dos ministros, prestem atenção nisso. Aqueles ministros nem sequer têm o direito de orar. Não, o pregador não tem nada a ver. Isso é meio chocante, não é? É o trabalho para a fé perfeita isso aqui. Ele disse, esse é o trabalho daquele centurião que disse, olha, mestre, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Não precisa o senhor ir lá e pôr a mão. O judeu disse, vem e põe a mão. Ele disse, essa fé é para os judeus, não para os gentios. É bíblico impor as mãos? É. Orar pelas roupas? É bíblico. É uma fase da Bíblia, que está em uma sequência, mostrando sempre o caminho excelente, de fé em fé, de glória em glória. Então chega ao ponto dele dizer, o pregador não tem nada a ver. É sua fé no Deus vivo que se conta. Não é o que o pregador é, porém é o que Deus é. E você está certo, é de Deus, não do pregador, mas sim de Deus. Às vezes a pessoa se ofende porque determinado pregador não orou por ele, não atendeu o seu pedido. Ora, não é o que o pregador é, porém é o que Deus é. Não foi o pregador quem fez a promessa, porém antes foi Deus quem o prometeu. Não depende do pregador, depende de Deus e de sua fé. A sua vitória depende de Deus e de sua fé. Se você pode crer em Deus, por isso, esteja certo de Deus, esteja certa de Deus, esteja certo de que aquilo é a palavra de Deus, e Deus está em sua palavra. E Jó disse, tu falas como qualquer doida. É uma loucura. Ela perdeu a cabeça realmente, não tem dúvida, ela perdeu a cabeça. Veja o que ela disse. Veja uma mulher falar isso para o marido. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ora, que estupidez! Quem pode amaldiçoar a Deus? Isso quer dizer, nega, blasfema, murmura, conspira contra esse Deus, que deu em troca da sua fidelidade uma lepra para você, deixou o diabo tocar em você e botar você nesse estado que você está. Você tem que saber que você tem uma doença imunda. Isso é a maior desmoralização que um homem pode ter. Tu falas como qualquer doida. Às vezes não é a esposa, não é a mulher,
não é o filho, não é um terceiro. Às vezes a nossa própria mente, nosso próprio ego, que se torna o nosso maior inimigo, é quem fala isso para nós. Às vezes não precisa de outra pessoa falar, não. Muitas vezes a gente mesmo fala, a razão fala isso para a gente. Você não presta mesmo, você para nada serve. O irmão Branham disse, e o nosso espírito fica tão rebelde, que nós chegamos a dizer que não somos cordeiros. Mas ele, naquele instante, abriu a sua boca, e de sua boca saiu um trovão. Disse, veja, a hora que você conforma, concorda, entrega para Deus, aceita o mal com graça. Você viu quando Deus fechou a cortina para o irmão Branham, e que o diabo veio e trabalhou com ele, saiu aquela fagulha lá de dentro dele, que era a alma, a eleição, a fagulha do tamanho de uma unha, e disse a mesma coisa que Jó disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor deu e o Senhor tomou. Não importa o meu estado. Naquele caso lá, o profeta disse: vai, filhinha. Fechou os dois olhinhos dela. Há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. Eu concordo agora, eu aceito a perda, mas eu não estou perdendo. Ninguém que cede para Deus está perdendo, está ganhando. Às vezes eu encontro rapazes novos, mocinhas começando ainda a adolescência, chocadas, chorando, disse: ah, minha filha, se essa fosse a última decepção que você fosse ter na sua vida, estaria tão bom, seria tão maravilhoso, né? Essa é apenas uma das primeiras que você vai ter. Você tem que estar preparada para isso. Você tem que estar preparado para isso. Você será machucada, machucado. Ele estava certo de que lá estava Deus. E quando aquilo saiu de sua boca, os trovões começaram a ribombar e os relâmpagos a reluzir. Deus estava em cena. Ele simplesmente entrou em cena. Mas como? Veja a sequência depois que ele fez essa declaração. Ele sofreu demais ainda. Isso sempre traz Deus à cena, quando você concorda com o mal que vem sobre você e cumpre aquilo que Paulo diz com satisfação em sua alma: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Ora, ainda que ele esteja calado por algum tempo, ele está simplesmente apreciando a sua fé. Quando ele se cala, quando ele está calado por algum tempo, ele está simplesmente apreciando, gosta de apreciar, ele gosta de variedades, ele gosta também de ver as coisas, as quais ele criou. Ele está apreciando a sua fé, enquanto você está às vezes pensando: Deus não me ouve mais, Deus não me responde mais. Isto é o que ele está fazendo, observando este grupo de americanos, viajantes ao inferno, hipócritas, assistentes de igrejas. Não é que esteja irado, que eu esteja irado, mas o pecado desgosta qualquer um que esteja bem com Deus. Eu não estou intrigado com a nação ou com as pessoas, porém estou intrigado contra o diabo, que é o que tem causado estas coisas para cegar as pessoas. Estes pastores cegos e pregadores, permitindo-lhes que tenham qualquer classe de teologia manufaturada. Você tem que renascer. Essa é a conclusão que nós chegamos. Nós chegamos a essa conclusão já. Sabia disso? Tem que haver um novo nascimento. Havendo um novo nascimento, o casamento é novo, a sua vida é nova, a sua casa é nova, tudo apaga. Sem esse novo nascimento, não tem chance. O que é uma revelação. Você tem que renascer, e Deus guarda a sua palavra. Não, nós não estamos sendo pessimistas quanto ao casamento.
Nós estamos estudando à luz da palavra, encarando a realidade, os fatos. Mas vimos aquele paralelo lá de Sodoma, enquanto havia um Abraão e uma Sara que estavam em Abraão. Mas como o negócio, o engenho todo de Deus e homem e Deus, razão de existência e tudo, está preso em família, pessoa, indivíduo. Então, veja, onde o diabo tem trabalhado mais. Você mais do que nunca tem que estar certo de Deus, e você tem que renascer. E Deus guarda a sua palavra, vendo como Ele é. É melhor que você esteja seguro de que Ele é Deus, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Agora, aquela pobre mulherzinha, aquela viúva, ela conhecia que era Deus, enquanto a botija foi secando, e as circunstâncias pioravam, estava piorando e piorando, todo o tempo só piorando, a situação só piorando, porém era Deus o que permitia que assim fosse. Ele simplesmente ama fazer isso. Não importa se alguém o critica, se é um crítico alemão, seja quem for, critica a Deus. Mas como que Deus pode amar fazer isso com a pobre de uma viúva que adora, que dá a vida por ele? Porque a concepção que nós temos de amor é essa. Amor é dar presentes, joias, anéis, vestidos, sapatos. Esse é amor. Dar bem-estar é uma comida boa, excelente, uma comida diferente. Nós temos a concepção de amor assim, mas não é bem isto que é o amor ainda. Isso pode ser um fruto do amor. Ele ama pôr sua fé à prova. Ele ama. Ora, Deus ama. Você sabe o que significa isso? Deus ama pôr sua fé à prova, para ver como é que você reagirá. O mal é que eu esqueço. Você se esquece naquela hora do cutucão, da ferroada. Porque naquela hora a gente devia refletir, espera um pouco. Deus quer ver como que eu vou reagir aqui agora. Lembrar disso. Deus quer ver como que eu vou reagir agora. Ele permite que se ore por você e que lhe unja com óleo. Logo lhe faz sentir pior. E logo diz ao inimigo: Satanás, prove-o. Vamos, pode prová-lo. Eu sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus pelos séculos. Ó Deus, coloque-o em prova. Eu sei que ele tem tomado minha palavra. Poderia ele dizer isso acerca de você? Na hora daquela decepção? Assim foi como ele se expressou acerca de Jó, dizendo: faça o que quiser com ele, porém não tome sua vida. Não, eu sei que ele me ama. Ele tem oferecido holocausto, ele cumpriu com seus requisitos, tem feito tudo que ele disse que fizesse, e ele crê. Agora passe-o sobre brasas, se quiseres. Ele lhe tirou tudo, porém Deus o duplicou quando devolveu. Satanás tirou tudo. Irmão, recém-batizado, você tem que ser avisado disso. Você vai ter provas aqui dentro. Você vai ter duras provas. Mas você deve se lembrar disso. Satanás tirou tudo que Jó possuía. Seus bens, sua mulher que agiu como uma doida, seus filhos, tudo. E não somente isso, ele caiu na lepra, da sola dos pés até a cabeça, virou uma ferida só. Porém, Deus duplicou quando devolveu para ele. Certo, você tem que estar certo de que ele fará o mesmo com você. Aquela mulherzinha não duvidava, dizendo: tenho orado, porém eu sou uma indigna gentia. Você sabe, Jesus falou dela na Bíblia. Ele disse: por acaso não havia muitas viúvas nos dias de Elias? Porém a única que ele foi enviado era uma gentia. Ela disse: tenho orado. E possivelmente enquanto ela via aquele último pedaço de torta que ela tinha, era tudo que ela tinha,
A morte estava ao umbral da porta, um bocado mais, e ela e seu filho morreriam. Posso ver como ela orava toda a noite, enquanto as folhas das janelas se batiam. A terra estava sedenta, e as pessoas choravam, gemendo pelas ruas. Ela caminhou pela casa, para lá e para cá. Logo olhou o seu pequeno filho com seus pequenos pijamas, como seus pezinhos apareciam, viu como suas próprias mãos estavam se enrugando. Caminhou várias vezes dizendo para si mesma: eu sei que Ele é Deus, tenho feito toda a minha confissão, tenho feito exatamente o que Ele tem requerido de mim, e eu estou tão somente pedindo por nossas vidas para a sua glória. Deus a estava observando. Deus está te observando. No entanto, os outros se encontravam tendo um grande baile, tratando de se embelezarem, tendo programas modernos de televisão, correndo par com o mundo. Porém, aquela mulher se encontrava a sós com Deus. Estava amanhecendo, ela disse: meu menino tem chorado toda a noite, pedindo-me algo para comer. O que poderei fazer com tão somente um punhado de farinha? É a única coisa que eu tenho. Como você sabe, aquela farinha representa Cristo. Qualquer estudante bíblico sabe que Cristo foi a farinha da oferta. Aquela farinha tinha que ser moída como uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O pouquinho de azeite que ela tinha significava exatamente o Espírito Santo, em uma pequena porção. Era somente um pouquinho, e acabando aquele pouquinho, seguia-se à morte. Mas o que aconteceu? Todos sabem. Aquilo não acabou. Lá com o irmão Brana, ficou somente uma fagulhazinha lá dentro. E é o que vale essa fagulha que está dentro de você. Se ela está aí dentro, não tem demônio que possa tirá-la. Não tem. Pode picar o corpo aos pouquinhos, pode apedrejar, não tem quem tira. E foi gastando tudo que ele tinha, foi gastando, todos os sentidos, toda a razão, foram se esgotando, porque você resiste o diabo há muito tempo, pelos seus próprios sentidos, pela razão. E ele resistiu, por fim, o diabo venceu os seus sentidos. Deus não gosta de você. Ele disse: olha, o diabo não podia me falar que Deus não existe. O diabo bem sabia que eu tinha me encontrado com Deus. Então ele disse: olha, esse Deus seu não gosta de você, porque ele faz tudo para os outros, mas para você ele não faz nada. Olha a sua situação. E ele começou a concordar, os seus sentidos concordaram. É verdade, Deus não gosta de mim. Parece que é a última conclusão que uma pessoa pode chegar. E quando a esposa chega a concluir que o seu marido não gosta dela, o que ela pode aspirar mais em relação a ele? Se um homem chega à conclusão que sua mulher não gosta dele, o profeta diz para um irmão assim: olha, ela não merece as suas preocupações. Isso é o diabo, na verdade, mas você não tem que perder a cabeça por causa dela, ela não merece sua preocupação. Agora os sentidos concordaram, concluíram: de fato Deus não gosta de mim, porque tudo que eu tenho, gente, meu pai está morto ali, meu irmão está morto ali, minha mulher está morta ali no necrotério, a companheira que eu tenho para enfrentar esse ministério é juntando dinheirinho, guardando, dando uma meia velha, enrolando, escondendo dinheiro para comprar as coisas. Agora esse Deus deixa morrer enquanto eu vou ali, cura a mulher dos outros. Agora essa filhinha, a única filhinha que eu tenho, ele não gosta de mim. Então eu me lembro daquela fagulhazinha que sai lá de dentro. Saiu e disse: Satanás, você quer saber uma coisa? Deus deu, Deus tomou. Pronto.
Não era minha, mas só que eu não a perdi. Depois ele disse: olha, eu a vi jovem, linda, linda lá do outro lado. Linda, muito linda. Me chamando, papai, papai, papai. Isso quer dizer, você não perdeu. Jó não perdeu. A igreja não vai perder, não. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Pensa o que você veio fazer.
Faz o que você veio fazer. Faz. Evangelistas, diáconos, operadores, pastores. Faça o que você veio fazer. Veio orar, veio glorificar, veio gritar aleluia, veio gritar glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Aleluia. Toma essa mensagem para si. Fazendo a abertura do encontro com sua oração, com seus louvores, seus gritos de glórias e aleluias.
Graças a Deus, glória a Jesus, oh glória. Por isso o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Amém. Assentai-vos.